querido Senhor de misericórdia, nós te somos imensamente gratas por esse tempo e pela vida da Paola. Obrigado porque mais um ano ela pode servir aqui conosco. Sim. Obrigado, Senhor, porque o ministério dela tem sido abençoado. Sim. E a vida de tantas mulheres tem sido transformada, impactada, os seus lares, Deus. Continue fazendo assim através da vida dela, usando grandemente ela, seu marido. Ô Senhor, fale através dela agora nos nossos corações, aquilo que de antemão tu preparaste. Teu Santo Espírito opere neste lugar, neste momento, Senhor. Nós te clamamos por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, Joyce. Bom dia! Bom dia! Já pedi meu banquinho aqui, senão vocês não me enxergam. Muito prazer, eu sou a Paola Milbauer. Sou casada com Israel há 8 anos, não casei com 12. Nós estamos juntos há 10 anos e somos casados, então, há 8 anos. Sou formada em teologia aqui, pela Faculdade Luterana de Teologia. E no ano passado eu concluí também a minha pós em espiritualidade cristã pela PUC. E ao longo, desde 2020, foi o meu ano de formatura, eu venho desenvolvendo um ministério online com mulheres que se chama Papo de Pijama. Talvez você já conheça, né? Tem esse nome porque nós não usamos pijama na frente de qualquer pessoa, não é? Só diante de quem nós somos íntimos. E eu creio que é para esse lugar que o Senhor convida cada uma de nós, para um lugar de intimidade com Ele. Para um lugar onde a gente pode remover as nossas máscaras, a nossa maquiagem e estar diante dele. E eu quero convidar você para me seguir lá na internet, @PaolaMilbauer no Instagram ou @Papo de Pijama, eu tenho esses dois. Eu estou mais no Paola Milbauer, às vezes eu esqueço de postar no outro, mas por ali eu também compartilho praticamente todos os dias alguma reflexão nos stories, também no feed, e também no YouTube. Então, no canal do YouTube Paola Milbauer, nós também temos um podcast, temos vídeos também, onde partilhamos sobre espiritualidade e vida cristã no ordinário, no dia a dia das nossas vidas. Queridas, ao longo desse retiro, nós temos refletido um tema muito importante. Qual é? Mulheres segundo o coração de Deus. Achei que vocês não iam responder. Mulheres segundo o coração de Deus. E eu creio que cada uma de nós vai sair daqui com um coração diferente. De alguma forma, o Senhor falou conosco, não é? De alguma forma, as palavras nos chamaram a viver algo diferente, a talvez agir diferente nas nossas vidas. Nós fomos também desafiadas a sermos testemunhas desse amor, a sermos discipuladoras umas das outras. Mas e quando os desafios fora daqui vierem? E quando o gás desse retiro se acabar? Como nós vamos manter essa nossa jornada de transformação? Como que nós vamos nutrir o nosso coração? Mulheres segundo o coração de Deus. E é aqui que entra, queridas, o tema da nossa última palestra do retiro. Agora vocês fazem assim. Vou fazer de novo. É aqui que entra, queridas, a nossa última palestra do retiro. Agora ficou bonito. E esse tema que nós vamos estudar juntas hoje, ele é central na vida de uma pessoa segundo o coração de Deus. A oração. Mas você já parou para pensar o que significa orar? Você já parou para pensar por que devemos orar? Quando eu era criança, eu descobri que Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E quando eu fiz essa descoberta, eu pensei, interessante. Se Deus sabe de todas as coisas, então Ele sabe o que eu vou orar, não sabe?
Aí eu logo supus, certo, então por que eu preciso orar? Se Deus já sabe o que eu vou pedir, o que eu vou falar. E aí a minha mãe, ela me ensinou a orar antes de dormir. Mas tinha dias que eu estava cansada e eu queria economizar tempo na oração. E aí eu orava assim, Senhor, você já sabe mesmo. Amém. Né? Deus sabia, então eu supunha que, né, ele estava aqui dentro da minha cabeça, ele sabia o que eu tinha para orar, o que eu tinha para pedir. E eu me achava bem inteligente fazendo isso. E pode ser engraçado uma criança falando assim com Deus. Mas existem ainda, infelizmente, muitos adultos que vivem uma oração resumida àquilo que temos a pedir ao Senhor. E às vezes a nossa oração se resume a uma lista de pedidos que Deus já sabe, mas deixa eu dar uma reforçada, né? Vai que... Às vezes vivemos uma oração superficial, se ainda oramos na nossa vida. Se Deus já sabe de tudo, por que devemos orar? Essa pergunta sempre me incomodou desde criança. Até que eu fui compreendendo, queridas, que a oração, ela é o centro da vida cristã, porque a oração, ela é o lugar de formação. A gente tem falado nesse retiro sobre transformação, não é? Mas a transformação de Deus não é sempre algo que acontece assim. É um processo. E esse processo de Deus é um processo formativo. E por isso que a oração é o lugar onde Deus nos forma, onde nós somos formadas. Deus deseja nos transformar dia após dia para além desse retiro. Eu tenho certeza que assim como eu, você vai sair daqui e vai continuar com os seus desafios, necessitando da graça e da misericórdia de Deus para nos renovar, para nos restaurar, para nos formar. Para nos formar segundo o seu coração. Então, queridas, nós precisamos compreender mais profundamente o que a oração significa. Porque se nós queremos ser uma mulher segundo o coração de Deus, para além desse retiro, a oração precisa fazer parte da nossa vida. E essa manhã eu quero convidar você para estudar comigo uma mulher que foi transformada e formada por meio da oração. Talvez uma das orações mais conhecidas da Bíblia. Um nome bem curtinho. Ana. Quase. Ana. E a sua história está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Bem facinho de achar. Nessa hora a gente canta a musiquinha, né, na cabeça. 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 até 18. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos do verso 1 até o 18. E eu vou fazer a leitura na linguagem de NVI, tá bom? Posso começar? Então vamos lá. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava e a outra
Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, presta atenção, dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca lhe serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Presta atenção nesse verso agora. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Até aqui o nosso texto bíblico de hoje. Queridas, esse texto começa trazendo várias informações sobre Eucana, cheio de nomezinhos ali, né? Só para nos dizer que Eucana era um homem que vinha de uma linhagem importante em Israel. E ele tinha 2 mulheres, né? Casado com Ana e com Penina. E a Bíblia faz questão de nos trazer qual é a situação que Ana vivenciava. Ana era uma mulher estéril. E ontem a Úrsula já nos disse o que significava ser uma mulher estéril dentro do povo de Israel. Isso não é apenas uma informação biológica sobre a condição de Ana, mas no seu contexto, ser estéril era uma marca profunda. Ser uma mulher estéril carregava uma vergonha social, carregava uma frustração pessoal. E ainda mais profundo que isso, nós vimos ontem também que ser uma mulher estéril significava uma suspeita espiritual de que algo estava errado com ela diante de Deus.
Ou seja, surgia a pergunta: o que ela fez para merecer isso? O que se colocava em xeque aqui era o relacionamento de Ana com o próprio Deus. E além disso, não poder gerar filhos no tempo de Ana não tinha apenas a ver com a realização de um desejo, mas tinha a ver com a própria identidade sendo questionada, com o próprio valor dela sendo questionado pelos outros e também por si mesma. Então, essa angústia que nós vemos de Ana não é apenas uma história triste, mas ela nos mostra uma mulher que carrega feridas profundas em relação à sua identidade, aos seus relacionamentos e em relação a si mesma. E é a partir desse texto, então, que nós vamos percebendo que, além dessa dor, Ana precisava vivenciar ainda algo muito terrível. Tinha na história outra mulher chamada Penina. E Penina, então, fazia o quê? Provocava. E olha que interessante, mulheres, quando que ela provocava? Toda vez que elas iam até a casa do Senhor. Penina provocava. Eu tenho filhos, você não. Penina provocava Ana. E a Bíblia faz questão em nos dizer que isso acontecia ano após ano. Não nos diz quantos, mas ano após ano. Sabe aquela situação, querida, que tem tirado a paz do teu coração? Aquelas situações que doem profundamente na alma e que há anos já acontecem na sua vida? É isso que acontece aqui com a Ana. E é interessante que nessa história nós temos o Elcana. E aqui é muito interessante, a Bíblia faz questão de dizer que esse homem dava porções a mais para Ana porque ele a amava. Ana era uma mulher amada, muito amada pelo seu marido. Tanto que ele diz: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eu penso que Elcana via a tristeza de Ana. E ele, de alguma forma, tentou compensar essa tristeza. E isso nos mostra, queridas, que muitas dores da nossa vida, elas independem dos amores que estão ao nosso redor. E aqui, quando eu li isso, eu fiquei pensando, talvez quem olhasse de fora todo esse sofrimento de Ana, dissesse: nossa, né? Mas olha a vida dela. Tem um marido que ama e tá lá reclamando. Olha, tem tudo na vida, menos um filho, né? Quantas vezes nós olhamos para a dor de outros irmãos e julgamos assim também, não é? Mas existem dores, queridas, que vão muito além, que não nasce da falta de amor. Ana é amada, é cuidada, é valorizada. Elcana tenta consolá-la, tenta suprir a sua dor, mas existem dores que não são supridas pelo amor dos outros ao nosso redor. E o nosso texto então continua. E vejam que interessante, o texto nos diz que a Ana estava tão triste que ela já não comia mais. O seu semblante estava abatido, ela chorava e não comia.
E eu acho essa informação interessante, queridas, porque trazendo para os nossos dias hoje, a gente tem uma palavra para quando a pessoa perde o ânimo de vida e o ânimo para se alimentar. Depressão. Quando se perde o ânimo de existir, quando se perde a fome, a vontade de comer, significa que essa mulher perdeu a vontade de viver. Essa era a dor de Ana. Uma dor profunda, aonde ela perde o ânimo. Quando a tristeza nos tira o apetite, geralmente não é o nosso corpo que está cansado. É a nossa alma. É o nosso coração. E Ana não estava apenas triste. A Ana não tinha forças para continuar vivendo do mesmo jeito. Ela não aguentava mais, ano após ano, a mesma situação. E eu penso, queridas, que talvez aqui nesse retiro, nessa manhã, existem muitas Anas entre nós. Talvez você, ano após ano, já veio nesse retiro, mas ainda carrega dores profundas no teu coração. Ana tinha uma tristeza de alma. Ela até continuava fazendo, continuava indo, continuava vivendo, mas com um peso constante, com um cansaço que não passa e com algo que se arrastava ano após ano. E aqui eu penso, olhando para a sequência desse texto, ele nos fala sobre essa condição de Ana, que ela chorava e não comia mais, lá no versículo 7. Depois dessa informação, a Bíblia vai nos mostrar que o texto vai dar uma sequência e nós logo vamos encontrar Ana diante da presença de Deus em oração. E eu penso que aqui a Ana ela já poderia ter tido uma postura muito diferente da que ela teve. Ela poderia ter olhado para a sua situação e ter dito: eu já orei tanto. Eu já pedi tanto. Mas ano após ano, isso se repete. Talvez ela poderia questionar ao Senhor e duvidar de Deus. Talvez quando o texto diz que eles subiram para Siló mais um ano, ela poderia ter olhado para Eucana e dito: eu não vou mais. Esse Deus me esqueceu. Não adianta mais. E ontem nós ouvimos um testemunho sobre isso, não é? 25 anos orando e clamando. E talvez essa seja a circunstância de Ana. Mas Ana tem uma postura diferente. Diz que ela se levanta e ela vai até aonde? O santuário do Senhor. Ana se coloca na presença de Deus. A tradução NVT diz que Ana não parava de chorar enquanto orava. Ana não parava de chorar. E talvez o seu choro foram as palavras que ela conseguiu colocar diante de Deus. O versículo 10 nos expressa isso. Algumas Bíblias, ao invés de colocar a palavra angustiada, coloca a palavra amargurada. Quantas de nós carregamos amarguras com o próprio Deus? Mas eu quero destacar aqui, queridas, que essa amargura, essa angústia, não impede Ana de chegar até Deus. Isso significa que eu e você podemos e devemos levar as nossas amarguras diante de Deus. As nossas revoltas diante de Deus. Para mim, abrindo uma licença poética aqui nesse texto, isso significa usar o pijama com Deus. Eu poder abrir o meu coração, mesmo que dentro dele exista amargura, dor, sofrimento,
angústia, inquietações, perguntas para o próprio Deus. Até quando, Senhor? Diante de Deus, nós não precisamos esconder nossas dores, nossos medos, nossas amarguras. Nós não precisamos fazer orações bonitas para performar. Diante de Deus, eu e você somos convidadas a derramar o nosso coração, mesmo quando a única coisa que temos a entregar são as nossas lágrimas. As nossas lágrimas também falam diante de Deus. E a Ana aqui não está preocupada em falar bonito. Ela leva diante de Deus o seu coração. Ela leva diante de Deus o seu motivo de tristeza. Qual tem sido o seu? Talvez essa pregação venha hoje te lembrar que você vai sair daqui e a realidade da tua vida vai continuar. Mas essa pregação não vem só para dizer isso. Ela vem para te dizer que é diante de Deus que você pode entregar tudo isso que você tem passado, talvez ano após ano. Deus conhece. Aonde você tem buscado aliviar a sua dor? Essa é uma pergunta importantíssima, minha irmã. E é essa pergunta que deve nos guiar ao sairmos daqui. Aonde vamos buscar ter um coração formado e transformado por Deus quando sairmos daqui? Eu tenho lido um livro que se chama Você é o que você ama, de James Smith. E ele fala que tudo o que fazemos na nossa vida constrói quem nós somos. E ele nos mostra como os nossos hábitos, que muitas vezes são do automático e a gente nem percebe, formam em nós os nossos amores, formam em nós a nossa vida. Por isso a pergunta, aonde eu tenho buscado aliviar a minha dor? Tudo o que fazemos forma em nós algo. E se queremos ser uma mulher segundo o coração de Deus, a oração deve ser um hábito diário nas nossas vidas. Precisamos buscar a presença de Deus, assim como Ana. Mas ela nos mostra que isso não precisa ser de um jeito formal, eloquente. Podemos chegar diante de Deus com todo o nosso coração. E ela chega assim diante de Deus e algo curioso acontece. Ela está no templo e diz que alguém lhe observava. Quem era? Eli. Ela lá orando e ele, de certo, pensando, o que essa mulher está fazendo aqui? E o que ele pensou dela? Bebeu. Ana não se preocupou com a formalidade. E esse texto nos mostra isso porque nem o sacerdote conseguiu reconhecer o que Ana estava fazendo ali. Ou seja, ela estava orando de um jeito muito diferente do que era o habitual. E o sacerdote não consegue reconhecer. Ele interpreta mal a atitude de Ana. Quantas vezes nós também somos mal interpretadas pelas pessoas que deveriam nos conduzir até o Senhor? E a pergunta nesse ponto do texto é se nós não somos essas pessoas que interpretam mal pessoas ao nosso redor. Talvez você não se identifique com Ana, mas talvez você tenha uma Ana na sua vida e você não tem percebido a angústia, a dor que ela tem vivenciado. Nós, queridas, como mulheres segundo o coração de Deus, somos chamadas a não julgar as nossas Anas ao redor, mas a levar e conduzir essas mulheres diante de
Deus. Diante dessa história toda, Penina queria que Ana olhasse para o seu vazio. O seu marido queria que Ana olhasse só para ele. Eli a julgava, mas Deus a ouvia. Ana então derrama sua alma diante do Senhor e então acontece uma grande virada no texto. Sabem qual é? Vem Samuel? Será? Nós vamos descobrir que o final da história, Ana recebe o seu pedido. Mas a gente nem leu esse trecho ainda. A virada de Ana, e aqui está, queridas, para mim, a lição mais importante desse texto. A virada do texto não está na resposta de oração que Ana vai receber, mas está no versículo 18. Perceba comigo. Depois de passar esse tempo com o Senhor, de derramar a sua alma ao Senhor, o texto faz questão de nos dizer assim: então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto... Essa é a transformação que Ana vivencia. A transformação não está no filho. A transformação foi feita em Ana. Ana foi transformada, o coração de Ana foi transformado. Ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Eu acho incrível que o texto faz questão de dizer que Ana comeu. Uma mulher que não tinha mais vontade de se alimentar, agora volta à vida. Ela come. E além disso, as pessoas ao seu redor são capazes de perceber, porque o seu semblante não está mais abatido. Ana foi transformada não porque recebeu a resposta, porque até aqui nada mudou por fora. O filho ainda não veio. A situação ainda é a mesma, Penina ainda existe. Mas o que mudou foi Ana. Ana foi transformada. Ela entra abatida e sai com forças para continuar. Ela entra sem ânimo e sai capaz de seguir o seu caminho. A resposta ainda não chegou, mas algo aconteceu. Ana se encontrou com Deus. Marca isso. A oração, a resposta é a presença de Deus. Esse é o benefício da oração. Não é o que você pede para Deus. Isso é misericórdia de Deus dar aquilo que pedimos. Mas a maior resposta que Deus tem para cada uma de nós é a sua presença. Na oração, minha irmã, nós encontramos a Deus. Ela confiou e ela encontrou a presença do próprio Deus. E a presença de Deus confortou, encorajou, animou. E olha que interessante, qual é a resposta de oração? A gente sabe, ela vai ter Samuel. Mas aí eu fico pensando, né? Quanto tempo essa mulher pediu um filho? E aí depois, com 3 aninhos de idade, ela vai lá e deixa esse filho aonde? Para ser cuidado por quem? Pelo Eli. É só uma mulher com o coração transformado que é capaz de entregar a resposta de oração diante de Deus. Você está disposta a isso? Os seus pedidos de oração, eles são para você ou eles são para a glória de Deus? Eles são para você ou são para que Deus cumpra a sua vontade? Queridas, isso é muito profundo, porque esse texto faz questão de trazer essa transformação de Ana muito antes da resposta, muito antes de Ana receber um filho. A oração é um espaço de relacionamento com o próprio Deus.
E aí nós nos perguntamos mais uma vez, por que devemos orar se Deus já sabe de tudo? Porque oração é encontro com Deus. Porque a oração é muito mais do que a minha lista de pedidos. A oração é relacionamento com Deus. E então, para encerrar e responder, nos ajudar a responder essa pergunta mais um pouco, nós precisamos olhar para o próprio Jesus. Jesus orou. Jesus foi um homem de oração. Jesus não apenas ensinou sobre oração, mas ele viveu uma vida de oração. A Bíblia vai nos mostrar que em vários momentos Jesus se retirava, Jesus silenciava. Para quê? Orar, se relacionar com Deus. E isso Jesus nos ensina a ter um ritmo de vida condizente ao dele. Se queremos ser mulheres segundo o coração de Deus, então nós precisamos ser parecidas com Jesus. Se até Jesus cultivava esse lugar de oração, quem somos nós para tratar a oração como algo secundário ou como algo apressado em nossa vida? Precisamos da oração, não como algo superficial, não apenas com a minha lista de pedidos, e aqui abro um parênteses, não quer dizer que não podemos levar os nossos pedidos, mas a oração vai muito além disso. A oração, ela é resposta a um Deus que fala primeiro, que nos chama, que nos forma em meio à nossa circunstância da vida. A oração também é um lugar para avaliarmos a vida. A oração é um lugar para que o Senhor molde a nossa vida. E até aqui nós vimos Ana, e eu quero ainda trazer um texto nas palavras de Jesus de Mateus, capítulo 6, versículo 7, aonde Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto o recompensará. Esse texto, às vezes a gente transforma ele numa instrução prática de oração e não está errado. A gente às vezes resume ele a ter um lugarzinho para orar e é isso. Mas é muito mais profundo. Esse secreto não é um lugar físico apenas, embora você ter e desenvolver um lugar separado e específico para isso na sua casa vá te ajudar a estar em oração. Mas o secreto, queridas, tem a ver que é o lugar aonde nós oramos quando ninguém vê. Aonde nós colocamos o nosso coração sem performance. Onde é somente eu e Deus. Quando Jesus fala do secreto, ele não está falando de um espaço isolado, mas de um lugar de intimidade, de encontro verdadeiro, de relação que não depende do olhar dos outros. Esse secreto é o lugar onde não precisamos performar, onde não precisamos parecer espirituais, onde não precisamos nos organizar antes de estarmos com Deus. É o lugar de ser quem somos diante do Pai. Esse é o secreto. E aí, Jesus diz que o seu pai que vem em secreto E aí a gente logo pensa, beleza, então eu vou ganhar o que eu pedi, não é? Queridas, essa recompensa, automaticamente pensamos ser respostas, bênçãos, soluções, as mudanças externas. Mas o texto e o contexto do texto nos fazem entender que essa recompensa não é material. A recompensa, sabe qual é? O próprio Deus.
Deus te vê. Deus é a recompensa. O prêmio secreto não é algo que Deus pode nos dar. É o próprio Deus. Irmãs, isso é profundidade de oração. E eu confesso para vocês que nem sempre é fácil nós reconhecermos e orar e dizer como Paulo que a graça dele nos basta. Paulo pediu e não foi atendido, mas pôde dizer, a tua graça me basta, porque Paulo descobriu que Deus é a nossa recompensa, a nossa herança. Foi isso que Ana aprendeu ao longo da sua história. Ela encontrou-se com Deus. Ela foi alimentada pela presença do Senhor. Ela foi sustentada pelo próprio Deus. É isso que nós aprendemos com Jesus. Com a história dele. Ana entra no templo desejando um filho, e esse desejo não é errado, tanto é que Deus vai atendê-lo. Mas ela usa essa resposta para honra e glória de Deus. Mas ela sai daquele lugar tendo aprendido ainda algo mais profundo. Estar com Deus já era suficiente para sustentar a sua vida, mesmo antes da resposta chegar. Queridas, às vezes eu me vejo como Ana, pedindo coisas a Deus. E Deus ainda não disse sim. Mas se tem algo que eu tenho descoberto, é que a sua presença me basta. E por isso eu posso continuar vivendo com um semblante diferente, alegre, porque a sua presença me basta. E a oração é esse lugar de formação. Ana consegue entregar ao Senhor aquilo que ela tanto pediu, o seu filho. Será que nós somos capazes de abrir mão dessa resposta que tanto pedimos para a honra e glória de Deus? Quando a oração deixa de ser apenas o lugar onde pedimos respostas e passa a ser o lugar onde encontramos a Deus, e Ele passa a ser a nossa maior recompensa, nós conseguimos entregar aquilo que um dia foi a nossa maior súplica, assim como Ana entregou Samuel. E isso muda completamente a maneira como vivemos a oração. Porque ela é o lugar onde aprendemos a diariamente permanecer no Senhor. Porque aprendemos então, queridas, que a nossa vida não gira em torno das respostas que recebemos, mas ela gira em torno de um Deus que caminha conosco. Talvez ainda com muitas perguntas. E na vida de oração e na vida espiritual, minha irmã, o que nos move não são as respostas, mas é a presença de Deus. Ana aprende isso, Jesus vive isso, e é por isso que a oração sustenta a nossa vida com Deus, depois que o retiro acaba. A oração não é o fim do caminho, ela é o lugar onde Deus continuará, dia após dia, nos moldando e nos formando para além desse retiro. Esse é o convite de Deus para você nessa manhã. Fecha seus olhos e ouve essas palavras do Senhor Jesus como se fossem direcionadas para você. Quando você orar, vá para o seu secreto, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, a recompensará. Esse Deus te enxerga, te vê e te transforma.
O meu desejo, queridas, é que o Espírito Santo de Deus mova em você o desejo, o amor e a disciplina da oração. Para que você ore mesmo nos dias que estiver cansada, para que você ore mesmo diante das respostas não respondidas e para que, acima de tudo, na oração, você encontre ao próprio Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, nos animando, nos encorajando, nos fazendo persistir em oração e permanecer diante dele, independente da resposta. Amém?